E aí, rapaziada, beleza? Então, falando aí um pouco sobre o câncer, tá? Vou fazer um vídeo especial de oncologia, tá? Falar um pouco sobre o câncer, né? De forma geral, da definição, epidemiologia, como que é a questão das células, tá? Eu vou falar um pouco sobre ele, então. Bom, o que a gente precisa saber do câncer? A primeira coisa é que o câncer, ele é uma doença, tá? Uma doença muito prevalente, tá? Que mata muito, infelizmente, muito mortal. E ele vai estar associado com uma doença na parte da célula, tá? Na modificação dos genes da célula, tá? Na sua parte do núcleo. Vou explicar com calma depois, mas essa é uma doença celular, basicamente, tá? É, o câncer também, ele é um nome dado, né? Quando a gente está se referindo a uma neoplasia, tá? Um tumor, né? Uma neoplasia maligna, tá? E o câncer, ele também vai estar relacionado com a idade do paciente, ou seja, quanto mais velho o paciente é, maior são as chances dele desenvolver um câncer, tá? Uma neoplasia maligna. E o câncer, além de afetar o paciente, ele afeta também os familiares, né? Já que é uma questão, né? Um tumor muito, muito grave e aí afeta os pacientes psicologicamente falando, tá? Bom, qual que vai ser a epidemiologia do câncer? Bom, o câncer, como eu falei, ele mata muita gente, ele mata 8 milhões de pessoas por ano, tá? No mundo inteiro. É uma alta prevalência, cerca de 12% das causas de morte no mundo, tá? Em relação de pessoas, né? Uma a cada 3 pessoas, em relação ao câncer, elas vão ter câncer, né? Antes dos 75 anos de idade, tá? E uma a cada 4 pessoas vão morrer por complicações do câncer, tá? No Brasil, o câncer é a segunda maior causa de morte, só perde para as doenças cardiovasculares, tá? Bom, os cânceres mais comuns que existem, então, em relação aos sexos e em relação de forma geral, tá? O câncer mais comum que a gente tem é o câncer de pele, tá? Associado principalmente com a irradiação dos raios ultravioletas, tá? Que eu não vou entrar em mérito agora, eu vou fazer um vídeo especialmente sobre ele, tá? E além disso, né, o câncer mais comum no homem é o da próstata e o câncer mais comum na mulher é o de mama, tá? No homem, a gente também tem um câncer muito comum, que é o câncer de traqueia, brônquios e do pulmão, de forma geral, associado bastante com tabagismo, tá? E na mulher, além do câncer de mama, que é o mais comum, a gente tem o câncer do intestino e o câncer do colo de útero, que é proporcionado, é desencadeado pelo HPV, tá? Pelo vírus do HPV. Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre o que acontece do câncer na célula em si, tá? Então, uma citologia básica, a célula ela é a unidade funcional do corpo, né? É muito importante, né? Existem vários tipos de células, que eu não vou entrar em mérito agora, mas a célula, de forma geral, tem um núcleo e uma mitocôndria, tá? No núcleo, ela vai ter o DNA, e dentro do DNA a gente vai ter os genes, né? As mitocôndrias, elas vão produzir, né, vão fazer a questão da energia da célula, né, vão produzir energia, vão fazer a questão do ciclo de Krebs e tudo mais, tá? Da glicólise, enfim. As mitocôndrias, elas produzem um radical livre, né, que esse radical livre também causa câncer, mas eu não vou entrar em mérito sobre esse radical livre, tá? Eu vou fazer um vídeo especialmente sobre ele também. Mas nas mitocôndrias, o radical livre pode causar câncer, tá? Realmente associado com a idade, tá? O que a gente precisa fazer, o que a gente precisa saber é o seguinte: existem umas proteínas, a gente sabe que no núcleo, né, no DNA e nos genes de forma geral, a gente tem, ele vai coordenar a produção de proteínas, né? E dentre essas proteínas que ele produz, né, que esse gene, esse DNA, ele coordena, a gente vai ter as proteínas CDK e as ciclinas. Por que essas proteínas são importantes? Essas proteínas CDK e as proteínas chamadas ciclinas, elas vão fazer o controle da divisão celular, tá? Na intérfase. Eu vou falar um pouco sobre a intérfase depois também. E aí, se a gente tiver algum problema com essas proteínas, tanto a CDK quanto a ciclina, a gente não vai ter o controle da divisão celular, da mitose, né? E a gente vai ter problemas com câncer, tá? Então, vamos lá. Na célula, a gente tem, né, a gente tem a intérfase e a mitose, nesse caso, tá? A intérfase é o ciclo da célula onde a célula está parada, né? E a gente sabe que a gente tem a fase G1, a fase G2 e a fase S, tá? É, tem várias funções, né? A fase G1, a fase S e a fase G2. Porém, o que a gente precisa saber é o seguinte, que na fase G2 e na fase G1, a gente vai ter pontos de checagem da célula, tá?
Esses pontos de checagem vão estar relacionados com a ciclina e com a célula CDK, como eu acabei de falar. Então, essas proteínas, a ciclina e as proteínas CDK, elas vão fazer a checagem da célula, vão ver se está tudo certo e vão permitir essa, essa, essa mitose, essa divisão celular, tá? No entanto, se essas ciclinas e essas proteínas CDK estiverem afetadas por algum gene, né, forem afetadas por alguma irradiação ou por algum vírus, o que vai acontecer vai ser que elas não vão fazer uma boa checagem, né? E aí pode ser que algumas células tenham sua produção, tenham sua divisão celular, porém essa divisão celular ela esteja relacionada, né? Ela esteja alguma coisa danificada, né? E aí essa produção de célula, dessas mitose de célula, vai prejudicar cada vez mais o paciente, vai prejudicar, que vai causar uma célula tumoral e vai produzir tumor, né? E, além disso, uma coisa que é importante mencionar também é que essas ciclinas e essas proteínas CDK, elas fazem essa coordenação, né? Que nem eu falei, ver como está a relação da célula e vai deixar ela fazer com que ela se reproduza. Caso a célula esteja com má reprodução, nesse ponto de checagem da célula, o que vai acontecer? Essa célula vai se degradar. A gente tem a apoptose dessa célula que foi mal feita, né, por assim dizer. E aí a ciclina e a proteína CDK vão ver se a proteína estiver mal, se a célula estiver mal, vai fazer a apoptose. E se a gente tiver problemas com essa ciclina e a proteína CDK, e eles não vão conseguir detectar se a célula vai estar errada ou não. Eu não sei se ficou bem claro, né, mas enfim, mais ou menos isso. Bom, o que é importante mencionar também, quando a gente tem a produção das células, né, as células vão se reproduzindo e tudo mais, o que acontece? Essas células, para que elas sejam nutridas, elas precisam produzir também vasos sanguíneos, né, pequenos vasos sanguíneos, para que chegue, né, nutrição para ela, tanto oxigênio quanto nutrientes de forma geral, tá? Porém, e aí, quando tem um tumor, né, esse tumor ele consegue criar mais vasos sanguíneos e aí consegue fazer essa absorção aí de nutrientes e de oxigênio, tá? No entanto, o que a gente precisa saber? Que uma associação desse gene que ajuda na produção da angiogênese, ela fica no par 21 dos cromossomos, tá? Esse cromossomo 21, esse par de cromossomo 21, vai ter uma proteína, e essa proteína ela vai inibir a angiogênese, vai fazer a inibição dessa angiogênese. Se por acaso a gente tem uma pessoa com síndrome de Down, a gente sabe que ela tem trissomia 21. Ela tem 3 cromossomos 21. E nesses cromossomos a gente tem os inibidores da angiogênese, correto? Então, a gente pode dizer o seguinte, que uma pessoa que tem síndrome de Down tem menos chance de ter células tumorais, né? Tem menos chance de ter câncer de forma geral. Por quê? Porque a inibição, a gente vai ter mais um cromossomo que vai ter essa proteína de inibição da angiogênese. Se a gente tem uma célula, ela não consegue fazer a angiogênese, esse tumor ele não consegue fazer a angiogênese, ele morre, né, por falta de nutrição, tá? Bom, quais são os fatores de risco do câncer? Principalmente tabagismo na alimentação, 60%, tá? 15% é genética, e aí 5% vai ser infecções, que eu falei, como HPV na questão do colo do útero, né? E Helicobacter pylori no caso dos cânceres de estômago, tá? 3% de alcoolismo, 2% raios ultravioletas, que são predominantes aí nos cânceres de pele, e 2% drogas, tá? Bom, a evolução do câncer. Então, como que o câncer, qual vai ser a evolução do câncer propriamente dita? Primeiro vai ser a iniciação, então o DNA ele vai começar a sofrer dano, né? Seja por vírus ou por alguma irradiação, por exemplo. A gente está falando de uma célula do colo do útero. Se a gente tiver HPV, esse HPV pode ficar fazendo dano, né, nessa questão do útero, né, do paciente. E aí, com esse dano frequente, ele vai começar a iniciação, tá? A gente vai ter a promoção e depois vai ter a progressão, ou seja, vai surgir o tumor e esse tumor vai começar a crescer, tá? O tumor ele cresce tanto
tá? Ela vai crescer desproporcionalmente, como eu falei, por problemas ali na questão das ciclinas e das proteínas CDK, tá? E aí ela vai começar a fazer mitose, mitose, mitose. Vai ter sinais químicos para que aconteça a apoptose, sendo que ela não vai seguir, ela vai ignorar essa apoptose, tá? E aí ela vai crescendo. Algumas pessoas, a gente fala que o câncer consumiu a pessoa. Por quê? Porque às vezes esse tumor começa a ficar tão grande, que nem eu falei, a gente tem a angiogênese, né? E aí a angiogênese ele começa a pegar, né? Esse tumor começa a pegar o oxigênio e começa a pegar os nutrientes do paciente. Por isso que ele fica mais cansado, fadigado, né? Sem energia, justamente por causa disso, tá? E aí a gente tem o câncer, né? O câncer com a neoplasia maligna, né? Detectável clinicamente. E a gente tem a metástase. E a metástase vai ser quando a gente tem a dissociação, tá? Do câncer, a dissociação das células, né? Vão passar pelo vaso sanguíneo e vão chegar até outra região. Nessa outra região vai começar também a ter a parte de tumor. Então vai ficar dois tumores em lugares diferentes, tá? E sendo que começou em um lugar e aí vai para outro e aí o câncer começa a se tornar sistêmico, né? E isso é bem ruim. Bom, qual é o tratamento do câncer? Bom, é cirúrgico principalmente, tá? Quando a gente vai retirar o tumor. E a radioterapia e a quimioterapia que a gente conhece muito bem. A radioterapia vai ser com raio-x, né? Ou, em alguns casos, principalmente de, no caso de câncer de tireoides, a gente vai fazer com o uso de iodo radioativo, tá? Na quimioterapia, a gente vai usar os remédios, tá? Remédios que vão ser usados para matar células que vão crescer, tá, em rendimento rápido. A gente não tem um remédio ainda que ataque somente, infelizmente, né, ataque somente o tumor, e por isso vai prejudicar a maioria das células, como as células que produzem o cabelo, né, a parte do, dos pelos, né, células da medula. Então vai prejudicar o paciente de forma muito geral, porque vai começar a matar essas células que crescem rapidamente, tá? E também vai fazer com que vai matar, né, é, é, as células tumorais, né, as células que são parte do tumor. A gente tem, né, que eu falei, a gente não tem uma terapia ainda que ataque somente o tumor, porém ela está sendo desenvolvida, tá? Esse novo remédio, o que propõe é o seguinte, que os linfócitos T, né, ataquem as células somente tumorais, né, e aí o paciente não tenha tanto problema na quimioterapia, né? E as comidas preventivas do câncer, a gente vai ter a beterraba em primeiro lugar, brócolis em segundo lugar, alho em terceiro lugar, cebola em quarto lugar e couve comum em quinto lugar. São comidas que vão preservar, que vão fazer com que essas células cancerígenas não se desenvolvam tão rápido, tá? Não é uma cura, né? Mas elas são preventivas, como o próprio nome já disse, tá? E é isso. Essas aí são, é... Essas são, como eu posso dizer, o câncer de forma geral, dando início aí à oncologia, né? Um vídeo bem tranquilo, bem de boa, de uma forma bem geral, generalidades, né?